Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui dia 25 de agosto de 2016, hoje já é quinta-feira, é o nosso basicamente penúltimo dia de estudo, porque sexta-feira é só uma recapitulação. Estamos na nossa nona semana de estudo, só lembrando que o nosso trimestre fala sobre o papel da igreja na comunidade e esta semana, que estamos já quase finalizando, fala de como Jesus ministrava as necessidades das pessoas. O nosso verso temático da semana está em Mateus, capítulo 9, verso 35, olha, acertei. Então, Jesus passava pelas cidades e povoados, pregando nas sinagogas, falando do reino de Deus e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Praticamente falei decorado, olha que maravilha. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, tá vendo aí? É possível que você decore o verso áudio depois de 5 dias de estudo, 6 dias de estudo, já dá para decorar, né? Por favor. Bem, vamos para o texto de hoje. Vamos lá. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Os seus planos serão, então, bem-sucedidos. Isso está em Provérbios 16, verso 3. Uma vez que sua igreja tem uma clara visão de como ministrar a comunidade, é importante elaborar um plano segundo o qual todos os departamentos, certo? Possam atuar juntos para tornar esta ideia uma realidade. Ainda que não se considere um líder de sua igreja, você pode dar sua contribuição. Além disso, é bom que todos os membros entendam que este processo, pois ele diz respeito à missão que a igreja tem para a comunidade ao redor dela, certo? Então todo mundo tem que entender, é interessante anunciar lá na frente da igreja. Teoricamente, o plano estratégico de uma igreja deve se fundamentar nas informações obtidas pelo menos de 3 fontes. Uma, os princípios da Bíblia e do Espírito de Profecia, que são os livros inspirados também, que a gente lê, que a gente acredita que mais pessoas inspiradas por Deus falaram, né? Você tem a Bíblia e outras pessoas, contanto que o que elas falaram condiza e leve você em direção ao mesmo sentido que a Bíblia fala, ok? Não é falar, eu acho que esse cara foi inspirado, ele falou para não seguir a Bíblia. Se o Deus é o Deus da Bíblia, como é que o cara do inspirado ali ele vai falar que não é para seguir a Bíblia? Tem gente que cai nessa ainda, ok. Segunda fonte, o conhecimento das necessidades da comunidade. E a terceira fonte, a opinião dos membros da igreja. Algumas igrejas coletaram as opiniões dos membros, realizando reuniões para as quais eles foram convidados a fim de compartilhar suas ideias e sonhos a respeito do trabalho missionário e do aperfeiçoamento de sua igreja internamente. Ok? Interessante essa reunião, interessante ver quem vai para essa reunião também, tá, meu amigo? Porque tem muita gente que fala e não vai. Isso acontece em todos os ramos da comunidade, acontece na igreja também. Então, vamos recapitular as 3 fontes que eu gostei delas. Uma, o princípio da Bíblia e dos livros inspirados que sejam condizentes com a mesma. 2, o conhecimento do que a comunidade precisa. E terceiro, o que a igreja pensa, os irmãos, os membros pensam. Bem, então vamos ler agora Lucas 14, verso 25 até o 35, e o que essa passagem fala sobre a dedicação e o planejamento necessário para cumprir a missão da igreja, ok? Então, dedicação e planejamento para cumprir a missão da igreja. Lucas 14, verso 25 a 35. Então, vamos para a leitura, então, hein? Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar para a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos que vier zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar.
Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-lhe fora. Quem tem ouvidos para ouvir, o ouça. Ou seja, nós temos agora aqui, então, planejamento de dedicação. Todo mundo fica meio estranho assim, quem não se aborrece, como assim? Então eu tenho que ofender meu pai, eu tenho que ofender meus irmãos. Mas ele fala assim, a sua própria vida. Interessante. Você começa a ler o texto e você não entende, depois o texto começa a te dar dicas, porque vamos ser sinceros que a linguagem usada não foi tão a linguagem apropriada como a gente entende hoje, certo? Se você que falava língua portuguesa algumas décadas atrás tem dificuldade com o que se fala hoje, imagina isso aqui, certo? Imagina esse texto da Bíblia, ainda mais na que eu leio, que é a Almeida Revista Atualizada, que também é uma versão que pouca gente ainda continua lendo. Quase todo mundo está lendo a NVI, que é a nova versão internacional. Eu gosto dessa versão, por isso que eu leio, tá? Eu gosto, é opção minha. Se você quer ler NVI, o guia de estudo usa muito NVI hoje em dia, tá? Bem, com base nisso você consegue entender, então, que o texto ali está falando assim, quando fala de aborrecer, né? Na verdade é fazer alguma coisa, porque você vai parar de dedicar para dedicar tempo para a obra de Deus. Se você vai dedicar tempo para a obra de Deus, então você tem que ver que você vai, de certa forma, mudar suas rotinas. E isso pode querer dizer que você vai aborrecer alguma coisa. Então aborrecer a sua própria vida, mudar a sua própria vida, vai ter que fazer sacrifícios, você vai ter que se esforçar, entendeu? Então é muito disso. Então ele fala assim, quem tomar a sua cruz e vier após mim, quer dizer, tomar a sua cruz. O que era a cruz? A cruz era a missão de Jesus. Você tem que lembrar, Jesus veio para quê? Para viver, não pecar e morrer para nós pecados. Ele veio para morrer. Então a cruz simboliza a morte e o sofrimento que ele veio, era o objetivo dele. Então se você não vem e toma a sua missão e vem carregar a sua missão junto com ele, dizer, você está preparado para levar a sua missão até o fim? Jesus levou a missão dele até o fim, a cruz foi realmente a realização da missão de Jesus. Então, você vai tomar aquilo que você precisa até o fim, você está preparado para carregar até o fim? Ok, entendeu? Então é isso que ele está falando. Então, por isso que ele fala assim, se você fosse construir, você não ia planejar como ir até o fim? Então você vai planejar um trabalho comunitário, você planejou como você vai fazer aqui, onde você vai chegar, até onde, por quanto tempo você vai fazer? Já fizemos, cumprimos e acabou, realizamos o planejamento que a gente tinha. É interessante que você estuda isso em negócios, o negócio pode ser curto, não precisa ser eterno, um programa que vai durar para sempre. Mas se ele for ser curto, que ele seja planejado para ser curto. Às vezes a gente fica pensando, não vai dar, porque eu não vou ser... Então faz alguma coisa pontual, que seja para ser pontual mesmo, e aplica, funcionou. Faz o que a gente chama também de evento teste. A gente chama, faz uma vez, um evento único, certo? Então, ele fala muito assim, os generais, se você vai combater alguém que tem mais soldados que você não mede se você tem a estratégia necessária para vencer, certo? Então, é um planejamento necessário que você tem que fazer, não assim, eu vou fazer e acabou, certo? Eu poderia falar sobre por que eu comecei a gravar o Lesa também, mas já estou falando demais. Um outro dia eu faço isso um vídeo separado, não no que a gente faz a leitura da lição. Bem, ao refletir sobre o processo exigido para satisfazer as necessidades de sua comunidade com eficiência, talvez você pense, isso vai requerer muita dedicação e tempo. Preferimos pegar um atalho. As duas parábolas nos advertem contra a atitude de não dar muita importância para as responsabilidades da missão e do discipulado. Elas nos lembram que a análise e o planejamento de nossa missão são essenciais. É uma questão de boa administração. O sabor do sal em Lucas 14, verso 34, representa devoção. Sem isso, nosso serviço e nosso discipulado são inúteis e sem sentido. Precisamos de devoção fervorosa e fiel ao nosso Senhor. E se tivermos isso, consequentemente teremos um ministério fiel e fervoroso. Ok, pessoal? Esse foi o recado de hoje. Hoje foi o recado
para quem quer trabalhar, não foi sobre como trabalhar, mas sim para quem quer trabalhar. Tenha ciência de onde você está se metendo, tenha ciência de onde você está indo, certo? Bem, ano bíblico, Jeremias 49 a 50, ok? Jeremias 49 a 50. Uma boa leitura para você, muito pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa um joinha aí, avalia por favor esse vídeo, eu agradeço demais quando você faz isso. Muito obrigado por tudo. Hoje já foi quinta-feira, amanhã a gente só termina o estudo. Se você está começando hoje ou começou picado aí, por favor, volte até sábado e reveja tudo, porque amanhã a gente só termina, ok? Muito obrigado por tudo, um grande abraço, se inscreve no canal, ok? Brigadão mesmo, até amanhã.